Matilda, a esposa de Guilherme, o Conquistador, era conhecida não apenas por sua beleza marcante, mas também por sua notável educação. Ela era amplamente admirada por sua inteligência, generosidade e profunda piedade, possuindo todas as virtudes exigidas de uma rainha consorte e muito mais. Celebrada por seu bordado requintado, Matilda dominou uma das realizações mais estimadas e esperadas de uma dama nobre. Naquela época, uma dama que sabia fiar, tecer e bordar com habilidade era considerada um verdadeiro tesouro. A arte de Matilda era compartilhada com 3 de suas primas, que eram tão talentosas no bordado que atraíam pretendentes entre os maiores príncipes da Europa. Embora grande parte de sua obra não tenha sobrevivido, a lenda diz que Matilda foi a criadora do famoso Tapete de Bayeux, uma obra monumental de bordado que narra a conquista normanda da Inglaterra. Embora não haja prova definitiva de sua participação na criação, uma obra-prima dessas seria uma homenagem adequada ao triunfo de seu marido e uma realização máxima na arte do bordado. Como rainha da Inglaterra e duquesa da Normandia, Matilda foi uma das mulheres mais poderosas da Europa. Ela teve 9 filhos, que chegaram à idade adulta, entre eles 2 futuros reis, Guilherme II e Henrique I. Seu casamento com Guilherme era considerado de profundo afeto e lealdade duradoura. Disse que o conquistador foi inteiramente devotado a ela enquanto estiveram juntos. Esta é a história dela. Matilda nasceu no ano de 1031 na nobre Casa de Flandres, uma poderosa dinastia medieval de origem franca. Sua linhagem remontava ao formidável Balduíno Braço de Ferro, um renomado guerreiro que defendeu valentemente suas terras contra as invasões vikings. Balduíno garantiu seu lugar na história não apenas por sua habilidade marcial, mas também por seu casamento com Judite de Flandres, uma princesa carolíngia que era descendente direta do próprio Carlos Magno. O pai de Matilde, Balduíno V, o conde de Flandres, era uma figura dominante na política europeia, mantendo fortes laços com a nobreza anglo-saxônica e a Casa Real da Inglaterra. Sua mãe, Adela da França, era filha do rei Roberto II da França, acrescentando sangue real à já ilustre linhagem de Matilde. Com uma linhagem tão impecável combinada com sua beleza celebrada, Matilde era uma das mulheres nobres mais cobiçadas de toda a Europa. Sua ascendência e graça destacavam-na como destinada à grandeza. Antes de se tornar Guilherme, o Conquistador, ele era conhecido como Guilherme, o Bastardo, o Duque da Normandia e o filho ilegítimo de Roberto I. Embora Guilherme já tivesse provado ser um comandante formidável e um guerreiro habilidoso, ele não conseguia se livrar da mancha da bastardia. Determinado a elevar seu status, ele voltou sua atenção para uma noiva cuja linhagem nobre poderia silenciar qualquer dúvida sobre sua legitimidade, a graciosa e nobre Matilde da Flandres. O pai de Matilde, o conde Balduíno V da Flandres, estava ansioso para aceitar um casamento tão poderoso para sua filha. Porém, Matilde estava menos entusiasmada. Ao ouvir sobre a proposta, ela recusou firmemente casar-se com o que chamou de duque de nascimento humilde. Alguns especularam que sua rejeição não se baseava apenas no nascimento de Guilherme, mas sim em um apego secreto de seu coração a outro. Segundo a lenda, Matilda se apaixonou por um nobre anglo-saxão bonito chamado Brithric, que visitou Flandres como embaixador do rei Eduardo, o Confessor. Ele era tão loiro e impressionante que ganhou o apelido de Neve. Dizem que Matilda o amava à distância, mas Brithric nunca suspeitou de seus sentimentos e não fez nenhuma tentativa de cortejá-la. A indiferença dele a feriu muito, mas ele seguiu preso em seus pensamentos. Apesar da rejeição, Guilherme não desistiu. Ele continuou a cortejar Matilda por vários anos. Então, de acordo com uma lenda frequentemente repetida, sua paciência se esgotou.
Um dia, enquanto Matilda voltava da igreja, Guilherme a confrontou. Seja motivado pela contínua indiferença dela ou simplesmente tomado pela frustração, ele supostamente a agarrou, jogou-a no chão e a golpeou. Surpreendentemente, esse ato ousado e, pelos padrões modernos, chocante, marcou um ponto de virada. Seja por medo, paixão ou uma súbita mudança de coração, Matilda concordou em se casar com ele. Talvez ela tenha visto em Guilherme não apenas força, mas uma devoção feroz como nenhuma outra. Quaisquer que fossem seus motivos, ela aceitou sua mão e a união deles se tornaria uma das mais poderosas da Europa medieval. Embora se diga que Matilde não amava Guilherme na época do casamento, ela se tornou uma esposa profundamente dedicada. Por sua vez, Guilherme depositou total confiança nela, a ponto de confiar a ela o governo da Normandia durante sua viagem à Inglaterra. Quando o rei Eduardo, o Confessor, morreu, Haroldo Godwinson o sucedeu. Guilherme sentiu-se injustamente privado de seu legítimo direito ao trono inglês. Ele acreditava que Haroldo havia traído um juramento de fidelidade feito a ele e que o próprio Eduardo pretendia que Guilherme fosse seu sucessor. Consumido pela raiva, Guilherme mobilizou suas forças e partiu para a Inglaterra, deixando Matilde para governar a Normandia, com seu filho de 13 anos Roberto, nomeado como líder militar em seu lugar. Matilde sentiria muita falta do marido e organizou um gesto grandioso e comovente para surpreendê-lo. Um dia, ela apareceu no porto a bordo de um esplêndido navio de guerra que ela havia encomendado como presente. Na proa do navio estava uma imagem dourada do filho mais novo deles. Em uma mão, o menino segurava uma trombeta junto aos lábios, na outra um arco e flecha apontados em direção à Inglaterra. A visão inspirou aplausos e alegria por todo o cais e emocionou profundamente Guilherme quando chegou. Logo depois, seguiu-se a dramática Batalha de Hastings. Foi um dos confrontos mais ferozes e decisivos da época, travado por dois lados determinados. Quando a fumaça da batalha se dissipou, Harold e seus irmãos jaziam mortos no campo e Guilherme saiu vitorioso. Na segunda-feira, após a batalha, ele entrou triunfante em Londres, acompanhado pelos nobres reunidos da Inglaterra e da Normandia. Na abadia de Westminster, ele foi coroado rei da Inglaterra. Enquanto isso, Matilda havia governado com tanta sabedoria e compostura que, ao contrário da violência da época, nenhum vizinho ousou explorar a ausência de Guilherme. Ela seguiu amada e muito respeitada. A coroação de Matilda foi celebrada com magnificência e cerimônia solene. Para aumentar a grandiosidade da ocasião, Guilherme foi coroado uma segunda vez, embora desta vez a cerimônia tenha ocorrido de forma pacífica, sem os distúrbios que marcaram sua primeira coroação. Todos os presentes ficaram cativados pela postura graciosa e pela beleza régia da nova rainha. Sua presença digna inspirava admiração, embora alguns entre os saxões tenham manifestado objeções a ela ser rainha. Muitas esposas dos reis ingleses eram chamadas simplesmente de senhora ou de sua companheira, mas Guilherme estava determinado que sua amada esposa fosse honrada com toda a dignidade do título, condizente com sua estatura e linhagem. Ela era descendente direta de Carlos Magno, o lendário imperador dos francos, e também traçava sua ancestralidade até Alfredo, o Grande, um dos reis mais reverenciados e esclarecidos da história anglo-saxônica. Por meio da filha de Alfredo, Eutrifa, que se casou com o conde Balduíno II da Flandres, Matilde era tataraneta de Alfredo. Portanto, através da linhagem sagrada de Matilde, ela uniu as casas reais de Wessex e da dinastia carolíngia. Ela não apenas elevou a dignidade da corte normanda, ela também proporcionou uma poderosa legitimidade ao futuro reinado de seus filhos, fundamentando-o não apenas na conquista, mas na nobre herança da própria Inglaterra. Porém, Matilda mantinha um rancor oculto.
12 anos antes, ela havia sido rejeitada por um nobre inglês chamado Brithric. Embora o assunto fosse inocente o suficiente na época, ela nunca perdoou a ofensa. Anos depois, ela manobrou William para tirar suas terras e mandá-lo para a prisão. Brithric morreria pouco depois, passando seus últimos dias em uma masmorra. Esse ato severo há muito intriga os historiadores. Como uma rainha conhecida por sua beleza, piedade e dignidade, poderia se vingar de forma tão cruel de um homem que simplesmente recusou seu afeto. A devoção de Matilda ao seu filho mais velho, Roberto, tornou-se uma fonte profunda de discórdia em seu casamento com Guilherme, o Conquistador. Ela favorecia Roberto acima de todos os filhos, enquanto o favorito de Guilherme era seu terceiro filho, Guilherme Rufo. Roberto era orgulhoso, voluntarioso e temperamental. Tendo exercido alguma autoridade na Normandia durante as ausências de seu pai, ele ficou inquieto com o retorno de Guilherme ao poder. Um dia, enquanto Roberto passeava com companheiros perto do castelo, seus irmãos mais novos fizeram uma travessura de criança jogando água suja de uma janela em sua cabeça. Longe de achar graça, Roberto sacou sua espada furioso e subiu correndo as escadas, ameaçando-os de morte. Somente a entrada repentina de seu pai, com a espada desembainhada, interrompeu a briga. Naquela noite, orgulhoso e ressentido, Roberto partiu com seus nobres, recusando-se a ouvir as palavras de seu pai. A autoridade, um golpe devastador logo se seguiu, a morte de Ricardo, seu irmão. Mais tarde, Roberto apelou a Guilherme, exigindo o título de Duque da Normandia, insistindo que era seu direito de nascimento. Guilherme, enfurecido, respondeu de forma ríspida: "Eu não tiro meu manto até que chegue a minha hora." Ofendido, Roberto retrucou que não tinha vindo para ouvir sermões e saiu furioso. Ele fugiu para a casa de seu tio na Flandres, onde seu estilo de vida extravagante obrigou Matilde a financiá-lo secretamente. Ela vendeu suas próprias joias e roupas para satisfazer as exigências dele. Axe William acabou descobrindo. Ele a acusou amargamente, declarando: "A esposa que engana o marido destrói a própria casa." A defesa sincera de Matilda o comoveu, e ele a perdoou, embora o agente que havia organizado o apoio financeiro de Robert tenha sido julgado severamente e só escapou de ser cegado ao fugir para a vida monástica. A ambição de Roberto era incansável. Ele lançou um ataque à Normandia e pai e filho logo se enfrentariam em batalha. Guilherme foi derrubado do cavalo e ferido, embora Roberto provavelmente não o tenha reconhecido sob a armadura. O grito de guerra do rei o traiu. Roberto levou seu pai para um lugar seguro e implorou por perdão. Durante uma das viagens de Guilherme à Normandia, a rainha Matilde soube de um eremita alemão famoso por seus dons proféticos. Buscando orientação sobre a crescente rivalidade entre seu marido e o filho mais velho, Matilde mandou chamá-lo. O eremita disse que responderia em 3 dias. Então ele revelou uma visão perturbadora. Ele descreveu um prado exuberante coberto de grama e flores, onde um cavalo nobre e poderoso pastava, mantendo uma multidão de animais menores afastados. Mas de repente o nobre corcel caiu e morreu. Em seu lugar ficou um animal fraco e desajeitado, sem força para defender o campo. O rebanho invadiu, pisoteando o solo que antes era vibrante. O eremita insistiu que isso era um presságio terrível. O nobre cavalo representava Guilherme, o conquistador, cuja força protegia a Normandia. O boi representava Roberto, destinado a seguir os passos do pai. Com a partida de Guilherme, senhores vizinhos invadiriam, pisoteando e saqueando a paz e a prosperidade da Normandia, perdidas sob o governo fraco de um sucessor incapaz. Se Matilde não se esforçasse para restaurar a harmonia entre pai e filho, seu amado ducado cairia em ruínas. O estresse da guerra entre seu filho mais velho, Roberto, e seu marido, Guilherme, fez com que sua saúde desmoronasse.
Ela faleceu pouco depois, marcando o fim de seus 17 anos de reinado como rainha. O funeral de Matilde foi um grande evento. Guilherme lamentou profundamente, abandonando seus passatempos favoritos e se tornando um viúvo melancólico e enlutado. Ele sobreviveu a ela por apenas 4 anos. Agradeço muito a todos os meus membros. Sua contribuição é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial ao John Sites. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo todos vocês na próxima semana para mais um Perfis Históricos.